A conversa de hoje será com um presidente, o atual da PBPrev, José Antônio Cavalcante, também ex-presidente do INSS na Paraíba, professor, especialista em direito previdenciário, e esta será exatamente a pauta da conversa a partir de agora. Meu caro Zé Antônio, uma satisfação poder estar aqui e podermos conversar a partir de agora. É sempre um prazer renovado quando nós temos uma oportunidade como essa. Bom dia, Canto. Bom dia aos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu fico à inteira disposição para poder contribuir com esclarecimentos a respeito da legislação previdenciária. Muito bem. Eu começo aqui perguntando de quais formas o INSS será impactado negativamente com o golpe, podemos dizer assim, dado no Instituto pelo governo federal através da desoneração da folha de pagamento. A desoneração ela vai incidir praticamente ou diretamente na alíquota da folha de pagamento e depois vai tirar um percentual sobre o faturamento. Acredito que essa desmistificação, não é? Se a folha vai ser ruim ou vai ser bom tirar pela folha de pagamento, é algo que a gente já tinha desde antes, desde muito tempo, vamos dizer assim, vem desde 1991, desde o dia 24 de julho de 1991, com a Lei 8.212. É claro que vai reduzir a arrecadação para o regime geral de previdência social, para o fundo do regime geral de previdência social, mas a gente acredita que a economia vai reagir, a economia está reagindo, isso vai ser, com certeza, terá um lado positivo, que a empresa vai poder contratar mais, e às vezes a gente cobra menos, mas se tem mais, ele termina dando uma balanceada. Acredito que isso foi com base em estudos, vamos aguardar. Em matéria de previdência, fazer prognóstico é muito perigoso. Sim. Nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com o reflexo da economia. Nós trabalhamos com o que vai acontecer no futuro, com a idade, trabalhamos com doença, trabalhamos com arrecadação, trabalhamos com longevidade. Enfim, se a economia ela reagir, um todo reage e a previdência vai estar bem. Não existe previdência forte com economia fraca. Isso é algo que se diz no mundo inteiro. Então eu acredito mais, eu preciso mais aguardar um pouco para sentir esse reflexo. Espero que aquilo que foi pensado em diminuir a alíquota, arrecadar menos, mas dar mais oportunidade ao trabalhador e incentivar, quem sabe, até as empresas melhorarem a sua performance, talvez isso possa funcionar. Vamos aguardar, é muito precipitado dizer que vai dar certo, que não vai dar certo. Isso é apenas a minha opinião. Só para esclarecer melhor, seria uma redução brusca, brutal, né? Seria reduzir de 20% sobre o valor da folha para de 1 a 5, 6% sobre a receita da empresa. É mais ou menos por aí que isso vai acontecer. Mas, Cândido, eu tenho 47 anos nessa área previdenciária, eu comecei com 19 anos, já estou velho, né? E eu sempre fui de ter uma posição mais de vanguarda, não fui muito de ser agressivo. Eu gosto de ver os resultados. Vamos esperar os 6 primeiros meses, vamos fazer um comparativo, vamos pegar como era antes e como ficou, vamos pegar, ver se gerou mais postos de emprego, se tirou postos de trabalho, se essas pessoas tiveram mais acesso, menos acesso, como a folha do INSS vai se comportar. Zé Antônio, posso lhe tratar assim, né? Você usou a expressão desmitificar. Ainda se fala muito assim que essa aposentadoria de algumas pessoas pelo teto do INSS hoje, que eu acredito que seja em torno de 5 salários mínimos, 7 mil reais, que isso quebrará o Instituto. Quando eu entrei na Previdência Social em 9 de dezembro de 1975, a primeira coisa que me disseram foi, você não vai ter muito tempo como servidor público federal, não, porque o antigo INPS iria quebrar. Nós tivemos a criação do Simples, nós tivemos a criação de 3 autarquias, tivemos a criação de duas situações que melhoraram muito, que foram representações de assistências sociais, FUNABEM e LBA. Tivemos a DataPrev, que ainda hoje existe, tivemos a SEM, Central de Medicamentos,
Depois disso, se isso ficou grande demais, se uniu, tudo virou o INPS e o IAPAS viraram o INSS, a Saúde foi o Ministério da Saúde, o Dataprev ficou no outro ministério, enfim. Isso nunca aconteceu. E sempre se teve o teto, sempre se pagou. E nós tivemos uma época, mano, que tinha um teto muito maior, que era 20 salários mínimos. Sim. E a Previdência suportou, isso você é bem mais novo do que eu, mas sabe que a Previdência suportou. Sim. Não, de forma nenhuma, até porque ninguém recebe o teto da Previdência Social. Se recebe em torno de 92%. Não tem como chegar hoje a 7.876,02, que é mais ou menos Sim. por aí. Não tem como chegar a isso. É na faixa de 92%. Tem que se ver também que quem tem essas aposentadorias mais altas no INSS, ele paga também um custo muito mais alto. Claro. Não é? Isso é proporcional e são cálculos atuariais. Se essa aposentadoria quebrasse a Previdência, claro que os atuários da Previdência já teriam dito isso, já teriam fixado isso, as normas já teriam mudado, mas, na verdade, nós temos uma Previdência sólida, temos um governo hoje que é um governo responsável, que trouxe e deu de novo dignidade à Previdência, porque a Previdência no governo passado ficava uma mera secretaria do Ministério da Economia, agora voltou ao status de Ministério. Foi o único 4 anos na vida da Previdência, que vem desde 1924, que nós não tivemos status de Ministério. Agora temos o status de Ministério, temos um ministro atuante, e eu acho que a coisa está sendo conduzida dentro da Previdência Social com muita responsabilidade. Nós temos várias situações em que a PBPrev precisa conversar com o Ministério da Previdência, muitos documentos exigidos pelo Ministério da Previdência, e a gente tem visto que a coisa tem sido tratada com seriedade. Eu não vejo assim porque me disseram isso há 47 anos passados e não aconteceu. Exato. Meu caro, por que alguns órgãos e poderes insistem em não aplicar as regras de transição para a concessão do abono de permanência facultado ao servidor que adquire o direito à aposentadoria voluntária, mas que continua trabalhando? A exemplo do próprio Tribunal de Justiça. É uma pergunta que isso tem que ser resolvido do ponto, vamos dizer assim, interno do próprio tribunal. A reforma traz 4 situações que ele pode se enquadrar, deixando claro que esse enquadramento numa situação que seria uma situação de regra geral, ele não trará nenhum prejuízo para o servidor. Sim. Porque quando ele chegar a requerer aqui na PBPrev, não é, a aposentadoria, nós vamos ver qual é a melhor fundamentação, aquela que tem o melhor resultado financeiro para ele. Eu acredito que é uma coisa mais de, vamos dizer, uma faculdade que tem o órgão ou o poder de aplicar aquela regra, mas logo dizendo que se o poder faz a opção de aplicar uma regra geral, não trata nenhum prejuízo ao segurado, ao servidor do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, de jeito nenhum. Essa pergunta agora é para o presidente da PBPrev. Assim como disponibilizou uma cartilha sobre a aposentadoria em sua página na internet, a PBPrev também não poderia disponibilizar um simulador de aposentadoria para o servidor público estadual, contendo inclusive as regras de transição? As regras de transição elas já existem na cartilha que está na nossa página, mas o simulador ainda não. Nós temos uma pretensão e há de não passar do ano de 2024, de termos esse simulador e termos a nossa interligação, a interface com o nosso segurado, que tudo seja feito pela página da internet, não tirando o atendimento personalizado, o atendimento pessoal, de forma nenhuma. Mas até o final do ano, nós temos sim a intenção de estar com tudo isso. Estamos marcando, ou já marcamos, para esta quarta-feira, às 15 horas, com a Secretaria da Administração, para tratar deste assunto, para ver como nós podemos implantar esse sistema aqui o mais rápido possível. Agora sim, eu me dirijo ao professor José Antônio, né, de muitos alunos, inclusive este que vos fala aqui. O que é que muda nas regras para a aposentadoria em 2024? Neste ponto, nós precisamos deixar claro para quem está nos assistindo que vamos tratar do regime geral de previdência social, ou seja, do INSS, porque é bem maior. Nesse ano, aumentou um ano, não é? E quem se integrar as regras de transição,
Quem são essas pessoas? Aqueles trabalhadores da iniciativa privada que estão vinculados ao INSS e que já estavam pagando o INSS antes da emenda constitucional 103 de 19, antes de novembro de 2019. Ele precisa ter, homem, 35 anos, 180 meses de pagamento, que nós chamamos carência, e no mínimo 63 anos e 6 meses de idade. Veja que aumentou um pouquinho do ano passado. A mulher precisa ter 30 anos, 180 contribuições, pelo menos, pagas, e 58 anos e 6 meses de idade. E isso, Tânia, vai gerar uma escadinha progressiva ano a ano, e só vai terminar em 2033. Então isso vai aumentar a cada ano. Quando chegar em 2033, a reforma da emenda constitucional 103 ela estará totalmente concretizada. E essas regras de transição, por óbvio, variam com o passar dos anos. A regra de transição ela vai aumentar 2 fatores: idade, tempo de contribuição, tá? Mas elas não se modificam na parte literal, legislativa, do que está escrito. Mas o que está escrito lá vai gerar um aumento de idade e também, claro, um aumento de tempo de contribuição, que vai ter reflexo no valor da aposentadoria. Isso é bem, nós podemos deixar bem claro, que quanto mais você paga, mais você tem a possibilidade de receber mais, porque você entra numa média aritmética simples. No INSS não tem de fazer pelo valor do contra-cheque, você tem uma média que começa em 1994, no mês de julho, e vai até o mês da aposentadoria. E ali aplica-se o percentual de acordo com cada situação. Às vezes as pessoas dizem: professor, eu tenho tanto tempo, tenho tanta idade, quando vou me aposentar? Aí eu digo para ele: olha, eu teria que sentar com você e fazer o seu planejamento previdenciário, porque o direito previdenciário, a tua aposentadoria é como tua digital. Cada um de nós tem uma. O que aconteceu na sua vida não é na minha vida, não é na sua vida. Eu preciso sentar e fazer contas e mais contas e até chegar a dizer: a tua regra melhor é esta. Dizer assim, numa entrevista, dizer numa rádio, numa televisão: ó, você vai se aposentar no dia tal, só para dar uma resposta para ele, talvez levar aquela pessoa a uma situação ilusória e lá no futuro dizer: bom, o professor não sabia o que estava dizendo. Mas é possível dizer que essa escadinha mostra quanto tempo falta e qual será o benefício? Eu estou me pautando e não orientando, mas sugerindo que as pessoas esperem chegar a 65 anos homem, 63 anos mulher. Por quê? Porque, na verdade, a aposentadoria por tempo de contribuição ela foi extinta. Ela foi extinta e não foi agora. Ela foi extinta lá com a emenda constitucional 20. Sim. Não é? Então, a aposentadoria por idade é aquela que vai dar um melhor retorno. Por quê? Se eu estou no sistema desde... Agora já é lá de 20 de 98, passamos para 2019 e eu estou no sistema. Essa aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral de previdência social, no INSS, não é no serviço público, repito, não é no serviço público, ela pode ter uma ilusão muito grande. Por quê? Porque vai te dar um valor proporcional. Enquanto que numa aposentadoria por idade você tem a possibilidade de avançar, de contribuir até 40 anos para chegar no 100% do valor da tua aposentadoria. Essa é uma orientação que a gente passa para as pessoas. E a inteligência artificial para identificação de fraudes em atestados médicos? É uma coisa bem interessante isso, né? E sempre a gente ouve dizer que os antigos pronunciam que, né? Quer ser bom, mata os velhos da cidade. E aí eu vou pela minha caminhada na Previdência Social. Claro. Evitar fraudes na Previdência Social nunca vai se chegar a isso. Você não vai zerar nunca a fraude na Previdência Social. Porque é uma coisa grande demais, envolve muita gente, milhões e milhões de pessoas. E isso vai da educação, vai do caráter, vai do princípio de cada cidadão. Claro. Não é? A gente não tem como dizer que vai zerar a fraude. Agora, esse projeto da DataPrev, que o ministro atual colocou a mão em cima, e o INSS também, eles estão colocando essa perícia médica virtual, porque a perícia médica ela pode ser de duas formas. Ela pode ser virtual, sim, não é, que a gente chama analítica, e a presencial. E veja que eles limitaram a até 180 dias, não podendo renovar. E qual é o atestado médico? É bom que a gente diga. Qual é o atestado médico? É aquele atestado médico da empresa. O médico da empresa já deu o atestado médico. Não é? É um atestado onde
a Dataprev, através do seu robô, vai procurar identificar quem é aquele médico, quantas vezes aquela pessoa já se afastou, quais são os dados que tem no CNIS. Eu acredito que pode haver, né, esse medo, essa suspeita de fraudes. Mas, no mais, eu vejo como positivo, porque vai agilizar muito, mas muito mesmo a concessão. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fratura no braço. Se não tiver inteligência artificial, se não tiver esse meio de até 180 dias, ele vai passar por uma perícia e o médico não vai dar mais de 45 dias. Claro. Quais são os moldes que esse atestado deve atender? Olha, pelo que eu pude entender, esse atestado tem que ter o nome do paciente, o CID daquele paciente, o nome, o carimbo e o CRM do médico. Ele deve ter, né, a discriminação do diagnóstico bem direitinho e também quanto tempo é necessário para aquela pessoa se recuperar. E aquela pessoa não precisa voltar lá. Acabou, né, o que a gente dizia, a prorrogação, o PP, pedido de prorrogação, o que gerava muita gente nas agências. Eu vejo como muito positivo e espero que dê certo, que isso vai ser bom para os peritos, vai ser bom para a população. A gente vai agilizar muito a concessão do benefício chamado auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. E o lado negativo para o beneficiário, para a população, sobretudo aquela que não tem ainda muita habilidade, muita familiaridade conjuntada de documentos dessa forma, conjuntada de documentação detalhada, considerando também as considerações financeiras dessas pessoas, né, de digitalizar, de encaminhar esses documentos e também o número de médicos para dar conta dessa demanda. O governo federal, ele vai, agora em 2004, eu, inclusive conversando 2024. Com minha filha ontem, eu disse, estude, porque vai ser o ano dos concursos públicos e uma modalidade que eu vejo com muita simpatia, que é o concurso público unificado. É claro que a Previdência Social vai fazer concurso para médico perito. Isso aí a gente sabe. A Previdência Social precisa tanto do técnico do Seguro Social, precisa do analista, precisa do perito. Olha, eu me aposentei há 8 anos e já precisava. Nós temos agências aqui na Paraíba, não sei se modificou o quadro, mas quando eu estava lá, que se todo mundo pedisse aposentadoria, fechava. Não é? Como é uma realidade da PBPrev também. Quase 60% das pessoas que trabalham conosco lá na PBPrev, essas pessoas têm, não é, já direito ao abono, por outra legislação. Sim. A dificuldade vai existir sempre, cara, porque vai depender aí da cultura do povo. Não é? Quando a gente fala a Letônia, quando a gente fala o Canadá, quando a gente fala os Estados Unidos, quando a gente fala países aí, Holanda e outros que estão, você vê a cultura do povo. Para começar, não os Estados Unidos, nós outros são países pequenos, quando você pode disseminar uma cultura, são pessoas que têm, países que têm uma renda, tá certo? Um patamar de renda aceitável, as pessoas têm acesso, mas nós no Brasil ainda temos que progredir muito nisso aí. Né? E nem a PBPrev no futuro, com seu simulador, com esse contato com as pessoas através da página, vai tirar o atendimento presencial, nem também o INSS vai tirar esse atendimento. O que se pensa quando se utiliza esse tipo de ferramenta, como você bem colocou, é que as pessoas que tenham acesso tenham essa interação com o serviço público. E se fizer isso, eu te digo que 80% tem essa interação, nós vamos ficar só com 20% em atendimento presencial. Sobre essa questão de atendimento presencial, digital, etc., qual a sua avaliação como ex-presidente do INSS na Paraíba sobre a resposta do atendimento pelo site do INSS e por aplicativo, se esses atendimentos eles atenderam às suas finalidades, as finalidades às quais foram criados? Eu vou tirar o meu exemplo de novo, né? Parece que entrevistar velho é um negócio danado. Experiente, velho. Eu me aposentei com 65 anos de idade, há um ano passado, por idade, junto ao INSS, que eu era professor. Veja que eu não procurei me aposentar como por tempo de contribuição como professor. Não. Foi por idade, que era a forma melhor para mim. Eu tive uma experiência muito boa com o meu INSS, www.meu.inss.gov.br. Lá você faz requerimento, lá você junta documentação, lá você substitui, lá você inclusive
faz o recurso contra a decisão do INSS que for contrária a você. Você acompanha onde está o processo, os despachos e tudo mais. Eu acho que não tem volta, não. Acho que nós vamos avançar nesse sistema, nesses aplicativos, nesses softwares que tem. Eu acho que não é uma coisa sem volta, não é? E uma coisa que me disseram sempre, e que eu já disse isso quando eu trabalhava na Previdência Social, bem novinho, que chegaram os primeiros computadores. Eu sempre tenho essa ideia, eu sempre coloco isso. Eu trabalhava em uma máquina de escrever chamada uma máquina Hamilton. Sim. E eu dizia, essa máquina é minha. A Hamilton linha 98. Essa máquina é minha, ninguém pega nessa máquina, eu cuidava dela, botava óleo e tal. Eu disse, meu Deus, eu nunca vou trabalhar num computador desse. A gente foi evoluindo. Depois da inserção, né, do computador, da inteligência do computador, nós tivemos o fax. Quando eu disse ao meu chefe que era mentira, que jamais sairia um documento do Rio de Janeiro, Danilo Peçanha, que era lá a nossa direção geral, para chegar aqui na Paraíba, no antigo IAPAS, um papel, ele vinha como viajando, e ele disse, pois você vai dar a linha aí, vai apertar aqui, e chegou. Tudo bem, depois chega o Message, depois chegou algo que revolucionou o mundo, que foi o WhatsApp. Sim. Hoje a justiça está notificando pelo WhatsApp. Hoje o WhatsApp vale para tudo, a gente faz tudo pelo WhatsApp. Instrumento de prova. Instrumento de prova, tudo mais. Então, espere que venha coisa mais. Aí dizem que já está em teste o carro elétrico voador. Né? Já está em teste aqui no Brasil, já tem carro em teste aqui. Né? Não é só nos países por aí, não. Então, aquele desenho animado, os Jetsons, pois que nós assistíamos. Que está se concretizando tudo, né? Então eu acho que o mundo, eu não vou ver, mas você é jovem, isso? Não é? Talvez veja, daqui a 20 anos você vai estar, eu provavelmente não, para a idade, mas você vai estar, não é? Você vai se lembrar deste dia aqui, que Zé Antônio disse, daqui a 20 anos o mundo é outro, a Previdência é outro, o mundo é outro. Ora, o INSS ele está prestes, eu acho que ele já tem condição de notificar as pessoas que tenham direito à aposentadoria por idade. O Canadá já faz, Portugal já faz, outros. Daqui, no máximo, em 10 anos, ninguém vai precisar ir à Previdência Social, 15, 20 anos, para requerer um benefício. Não, ele vai notificar você. Por quê? Ele não tem a minha base de dados? Sim. Ele não tem quando eu contribuí, quanto eu contribuí, quanto ele pediu para eu contribuir? Ele não tem a legislação dele que diz que com quantos anos de contribuição e tantos anos de idade, que eu acabei de dizer, eu tenho direito a uma aposentadoria, para que eu vou lá? Você não tem meu endereço? Sim. Você não está criando um documento único para o Brasil? Então, se você começar a analisar, daqui a um tempo, ninguém vai mais lá. Né? Poucas pessoas vão, talvez uma perícia médica, quando tiver necessidade, um polo traumatizado, uma coisa, mas você vai fazer perícia médica para você estar afastado por uma apendicite, foi cirurgiado. Para quê? Você tem uma fratura no braço. Para quê? Você tem um parto. Para quê? Então, muita coisa, muito diagnóstico, né? Muitas situações que estão previstas no Código Internacional de Doenças, elas não precisam de uma perícia presencial, precisam de uma perícia analítica, aquela que a gente faz pelo computador. Né? Hoje os nossos dados bancários não são analisados por um computador, porque não pode também. Eu acho que tudo que for para melhorar de tecnologia será bem-vindo. Tem pontos negativos? Tem, mas compete a nós tratarmos esses pontos negativos, melhorarmos a eficiência e deixar bem claro que desde que eu comecei como servidor público, diziam que o computador ia acabar com tudo, não tinha mais servidor público. E continue servidor públicos aqui. Né? Quando as primeiras linhas férreas chegaram aqui, as primeiras empresas de linhas férreas, primeiras, vamos dizer assim, transportes férreos que chegaram aqui, as primeiras empresas, né? Ferroviárias aqui no país. Eu vou falar em dados previdenciários, quem afirma isso é o professor Sérgio Pinto Martins, na sua obra, diz que 380 mil mulas deixaram de circular, porque agora iam na via férrea, escoava o café de Minas Gerais, São Paulo, tal, lá para o porto, através, né, das linhas férreas. Claro. Né? E isso não foi uma verdade absoluta. Aquele pessoal precisou recrutar gente para levar o saco, botar dentro do trem, para aqui, para lá. Então, não estamos transportando mais no lombo de mulas, que nós chamamos aqui, né? Nosso jumento, esse negócio todo. Claro. Tá? Mas foi preciso. Então, na hora que
que vem a tecnologia, nunca vai deixar de ter o homem por perto. Afinal de contas, qual é o computador que tem mão e tem perna? Quem tem somos nós. Exato. Quem é que tem cérebro? Somos nós. Claro. O computador, ele obedece ordens. O computador um dia vai pensar. Eu não acredito que o computador vai pensar. Seria brincar com, vamos dizer assim, com toda a essência de Deus. Sim. Deus nos deu o poder de pensar. O computador faz o que a gente manda. Ou ele liga e desliga. Você pode programar. Eu programei o computador. Sim, mas você programou ele. Ele acordou quando você mandou. Então não tenhamos medo da tecnologia. Nós precisamos, brasileiro, estudar mais, né? Orientar mais nossa família, nossos filhos, nossos netos, né? Para cumprirem a lei, para serem cidadãos de bem e decente. E aí você vai afastando fraude, você vai afastando analfabetismo, você vai afastando, né, a preguiça que gera o desemprego e a falta de dinamismo na economia. Enfim, é nisso que eu acredito e acreditei, e é isso que me move ainda com 66 anos, estar trabalhando. Eu acredito naquilo que pode acontecer, acredito que Deus vai nos dar cada dia uma situação melhor. Ou então Deus não seria justo. Eu não posso pensar num Deus justo, num Deus que não goste daquilo que Ele criou, que é o ser humano. Meu eterno professor, me permita encerrar essa entrevista não como uma pergunta, mas com uma consideração que eu peço que faça sobre uma recente ferramenta criada pelo Tribunal de Contas do Estado e que eu tive a oportunidade de conhecer durante a apresentação a qual fui convidado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, junto a colegas da imprensa, que é o Observatório de Dados. Eu achei uma ferramenta das mais interessantes. Sobretudo, me chamou a atenção pelo mapeamento que é possível qualquer cidadão do povo, sem login e senha, ele acompanhar quanto aos institutos de previdência dos municípios. Por enquanto, né? Eu espero que chegue também, que seja possível também, a PBPrev e também a outros órgãos e poderes como Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa. Nós vemos hoje muitas prefeituras municipais que incham a folha com servidores contratados pelo regime de excepcional interesse público, e isso gera um desequilíbrio enorme em desfavor daqueles servidores efetivos. Qual é a sua opinião sobre essa ferramenta? Veja bem, eu vou começar falando pelo presidente. Eu tenho a alegria de dizer que conheço o conselheiro Nominando Diniz Filho há 30 anos ou mais. Né? Conheço o presidente, é um apaixonado pela informática e ele sempre diz, quando eu não uso mais papel, José. Eu não uso mais papel. Está certo, presidente. Isso é uma ferramenta de grande valia, né? Esperem que daqui até terminar o mandato dele, esses 2 anos de gestão dele, ele vai fazer muita coisa, eu já sei que ele vai fazer muita coisa, já estive com ele conversando, né? E hoje o Tribunal de Contas, né, tem condição de ver qualquer empenho que você fizer. Sim. Né? O empenho é aquele documento que antecede o pagamento. O Tribunal de Contas tem condição de levantar quantos funcionários efetivos você tem, quantos cedidos você tem e quantos temporários você tem, que foi isso que você se referiu. Sim. Então eu acho uma ferramenta de grande valia. Ele não só tem só essa, ele está monitorando muitas outras coisas que ele ainda não pode dizer, mas nesses dias com certeza ele vai trazer para todos nós. Eu trouxe essa pela área em que você é especialista. Eu acho de grande valia. Por mim, uma coisa, eu já fui chefe da auditoria do INSS e quando eu disse assim, tem auditor aqui, eu digo, rapaz, que coisa boa. A auditoria só traz coisa boa. Quem trabalha certo não deve ter medo de auditor, não deve ter medo de Tribunal de Contas. Por quê? Eu faço a coisa certa. Eu uso a lei. Se a gente não consegue cumprir 100%, não por estar praticando uma desídia, praticando uma desonestidade, está roubando, fazendo coisa, o tribunal orienta, como sempre tem feito. Não é? Agora, nossas contas serão julgadas, a de 2022, no dia 7 de fevereiro. Está lá, o Ministério Público fez suas recomendações, a auditoria fez suas recomendações, está lá com parecer para aprovação e com as devidas recomendações. Quem trabalha se engana, mas entre um engano e a fraude há uma distância muito grande. O tribunal daqui é muito, vou dizer assim, muito consciente, a auditoria do Dr. Eduardo
doutora Sara, doutora Zário, o professor José Antônio, que é meu xará que está lá, todo o pessoal de ponta, o pessoal que, né, foi criado pelo doutor André Carlos, quando da sua gestão, algo chamado de alerta, que eu acho que o país todo deveria conhecer isso, o que é o alerta. Quando o regime próprio de previdência faz algo que não está, segundo a visão do Tribunal de Contas, não é dentro daquilo que deveria ser feito, ou ele tem alguma dúvida, ele manda o alerta para a gente acerta as coisas, a gente responde. Eu nunca deixei um alerta de nenhum conselheiro, né, sem resposta. Por quê? Porque aquilo foi um engano, a gente conserta, não tem nenhum problema. Há uma diferença muito grande entre erro e engano. O erro não tem conserto, errou, tem um engano, tem conserto. E o Tribunal de Contas, nesses alertas, ele mostra para a gente os enganos, enfim, é uma ferramenta que traz, para mim, enquanto gestor da PBPrev, uma segurança muito grande. Queria eu receber 2, 3 alertas todo mês, porque as minhas contas seriam um mar de rosas. E ao contrário de vários pensionistas de inúmeras prefeituras municipais da Paraíba, hoje os pensionistas da PBPrev não estão ameaçados quanto ao equilíbrio nas finanças, com risco de deixarem de receber os seus proventos. Uma coisa tem que ser bem esclarecida nisso aí. O Tribunal de Contas, mensalmente, através desse estudo que o Tribunal de Contas faz, mostra a situação de cada RPPS. Né? Ele pega todas as reservas da PBPrev, divide pelo valor da folha da PBPrev e faz uma projeção de quantas folhas nós poderíamos pagar se não tivesse nenhum recurso aportado do governo estadual. Lá em Bahia, do governo municipal, lá em Campina Grande, do governo municipal, em Sousa, do governo municipal, em Cabedelo, em qualquer regime próprio de previdência social. Qualquer um, Sousa, Cabedelo, qualquer um. Não é? A lei diz que, se houver insuficiência na arrecadação, o governo estadual ou o governo municipal tem a obrigação de aportar os recursos necessários. A PBPrev tem 3 fundos, né? E o governo aporta os recursos necessários todos os meses para que nós paguemos os nossos benefícios. E com vamos dizer assim, uma situação que eu gosto sempre de frisar. Desde que eu cheguei aqui, cheguei até a PBPrev, o governador João Azevedo nunca deixou de pagar a folha dentro do mês. Nunca, nunca, nunca. Isso foi uma coisa que ele tem, uma garantia que ele dá a todos os aposentados e pensionistas. Fiquem tranquilos, a PBPrev não corre risco nenhum de aposentado pensionista, civil ou militar, receber seus proventos ou suas pensões. Isso eu garanto a vocês. Caríssimo Zé Antônio, muito agradecido mais uma vez mesmo. A dívida de gratidão aumenta, né? E eu acho que é impagável sempre pela atenção, pela sua generosidade, boa vontade que você sempre tem em voluntariamente você compartilhar tanto conteúdo, tantas informações de interesse público, de utilidade pública nessa área, nesse segmento que você é especializado em direito previdenciário, seja público, seja privado. Muito agradecido mesmo. Eu que agradeço, Cândido. Você sabe da minha admiração, meu respeito que tenho por você, como cidadão, como homem, como profissional, muito ético, muito decente. E eu não estou fazendo nada demais, a não ser cumprir o meu papel, que eu nunca me considerei um professor. Professor é quem ensina, educador compartilha. Então eu me considero um educador e gosto de compartilhar o meu pequeno conhecimento com aquelas pessoas que assim desejarem. Fico sempre ao seu inteiro dispor. E além de tudo, obrigado. A inspiração poética. Tá certo. Grande abraço. Outro.